Eu sou o pastor Rogério Cassiano, louvo a Deus por essa oportunidade dada pela comunidade Viva 7, pastor Marcos Martins. Hoje estaremos, pela bondade e graça do Senhor, ministrando a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 ao 7, carta à igreja de Éfeso, com a seguinte temática: uma noiva com valores, mas com prioridades erradas. Antes de tudo, eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos, amém? E na sequência estaremos aqui discorrendo um pouco da palavra do Senhor, segundo aquilo que o Espírito Santo ministrou aos nossos corações, amém? Deus, mais uma vez de forma simples e humilde nos colocamos diante da Tua presença. A gratidão expressamos a Ti por essa oportunidade, ó Pai. Neste momento eu peço a Ti, Deus, coloca palavras de sabedoria sobre os meus lábios, Deus. E sobre aqueles que estão aí ouvindo a ministração da Tua palavra, eu peço, Deus, leva a mente deles cativa, Deus. Que possam estar atentos, Deus, a ouvir a Tua voz, Deus. Que essa palavra seja uma palavra de confronto, Deus. Que seja uma palavra que os tire da zona de conforto, Deus. E os façam entender, Deus, o quanto precisamos melhorar diante de Ti, Deus. Encarecidamente eu clamo e peço a Ti, Deus. Este é o pedido do meu coração e o desejo da minha alma. A minha gratidão eu rendo no nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, o texto que eu quero meditar com os irmãos se encontra em Apocalipse, capítulo de número 2, do verso 1 até o verso de número 7. Amém? Vou estar lendo. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isso diz aquele que tem as 7 estrelas na mão, o qual anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que tu não podes suportar os maus, e provaste aos que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Eu tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, e quando não, eu virei brevemente a ti, e tirarei o teu castiçal do seu lugar, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece a obra dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida, a qual está no meio do paraíso de Deus. Amém? Como bem falei aos irmãos, a nossa temática é uma noiva com valores, mas com prioridades erradas. Toda vez que nós fazemos menção do livro de Apocalipse, é bem verdade que muitos ficam temerosos por causa dos símbolos, por causa das imagens que nós temos no livro de Apocalipse. E até mesmo alguns olham e têm receio, por dizer que existem coisas contidas no livro de Apocalipse que denotam um pouco de medo. Bom, eu queria antes de tudo trabalhar um pouquinho do nosso contexto histórico do livro de Apocalipse, dessa carta de Éfeso, amém? Estudando um pouquinho sobre a igreja de Éfeso, eu queria trabalhar um pouquinho a questão do contexto histórico dessa cidade. A cidade de Éfeso, ela é mencionada a primeira vez no livro de Atos, capítulo de número 18, quando o apóstolo Paulo, ele passa pela cidade de Éfeso, juntamente com a nossa irmã Priscila e o nosso irmão Áquila. A segunda menção é no livro de Atos, capítulo de número 19, onde nós vamos ver que Paulo, ele por um período de tempo, ele fica naquela cidade, na sinagoga, por 3 meses ensinando, e depois ele fica um período de 2 anos e 3 meses ensinando na escola de Tirano. Me chama a atenção algumas curiosidades da cidade de Éfeso, nós olhamos uma cidade tão antiga, mas com valores e questões que eu acho que valem a pena ser abordados. Alguns talvez não tenham conhecimento, mas a cidade de Éfeso, ela possuía o templo da deusa Diana. Templo esse que, pela sua imensidão, ela era considerado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Hoje eu vejo pessoas que veem estabelecimentos grandes e dizem ser lindo, mas a cidade de Éfeso era considerada naquela época a 5ª maior cidade da Ásia Menor, tendo como destaque o templo da deusa Diana, ou também conhecida como Artemis. E também nós temos como curiosidade um teatro que havia naquela cidade com aproximadamente capacidade para 24 a 25 mil pessoas. Se imaginando que Paulo,
ele passa ali mais ou menos por meados do ano 64 depois de Cristo. Imaginar um teatro naquela época com a quantidade dessas de pessoas, há de se imaginar a grandiosidade e o valor que se tinha cultural, o valor que se tinha, como que eu posso dizer, o valor cultural, o valor financeiro e o valor filosófico que tinha naquela cidade de Éfeso. Eu acredito que são valores que nós precisamos saber para poder entender o teor dessa carta enviada pelo próprio Cristo através de João aos nossos irmãos que se encontram na cidade de Éfeso. Ainda queria fazer menção que nessa prática de adoração à deusa Diana, que era a padroeira que eles tinham na região da Ásia, a maior parte da cidade eles viviam do comércio, eles eram ourives, trabalhavam fazendo artífices de santos, imagens de prata e de ouro. E quando Paulo ele passa ali evangelizando e proclamando o evangelho do reino, nós vemos o primeiro embate naquela cidade, porque aqueles que dependiam da fonte de renda, as pessoas simplesmente elas começam a se converter. As pessoas simplesmente começam a abandonar as suas práticas de esoterismo, as suas práticas de outras crenças ateístas que sejam, e elas se voltam totalmente ao Evangelho, trazendo com isso muitos prejuízos àqueles que assim o faziam. Tanto que as Sagradas Escrituras vão nos dizer no livro de Atos capítulo 19 que Demétrios, um ourives que tinha ali, juntamente com outras pessoas, começam a fazer um tumulto, exatamente mediante a essa conduta de Paulo na proclamação do Evangelho e na conversão das pessoas que ali tinham. E chama a atenção que não foi simplesmente uma conversão de 10 ou 15 pessoas, mas pelo contrário, o texto das Sagradas Escrituras vai nos mostrar que foi uma conversão em massa. As pessoas simplesmente se reuniam nas praças, trazendo seus livros de esoterismo, abandonando a prática pecaminosa que elas tinham para seguir a verdadeira fé e convicção em Cristo. Amém? Dando continuidade, na leitura que nós fizemos aqui no livro de Apocalipse, me chama a atenção algumas coisas também. Paulo, quando ele escreve essa carta, ele escreve no ano 64, quando ele está em Roma, aos nossos irmãos em Éfeso. Paulo ele faz uma seguinte colocação que eu acho linda, livro de Efésios capítulo de número 1, versículo de número 15. Paulo ele enfatiza muito bem duas coisas que existiam nos nossos irmãos em Éfeso, que era a fé e o amor. E agora me chama a atenção o contraste que nós vemos nessa carta enviada pelo próprio Cristo 40 anos depois, Porque quando nós olhamos e vemos essa carta enviada por Cristo, olha que curiosidade. Nós vemos uma igreja que foi enaltecida por ter fé e por ter amor. E agora, na carta enviada por Cristo, nós vamos constatar e ver o quanto que o cenário mudou. Amém? Vamos ler um pouquinho. Me chama a atenção o versículo de número 1. Livro de Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 1. Ano 96 depois de Cristo. Eu também preciso deixar claro, e acho que isso é muito interessante. No momento que a carta à igreja em Éfeso ela é escrita, o imperador que governava ali era Domiciano. Domiciano ele era considerado um segundo Nero. Acredito que aqueles que estudam têm isso na ponta da língua, mas é interessante passar a todos. Quem foi Nero? Nero foi um imperador considerado um homem débil. Nero foi um imperador que ateou fogo na cidade e do alto da sua varanda ficou entoando cânticos e simplesmente vendo a cidade queimar. Nero era um imperador que perseguia a igreja de uma forma tão atroz que ele colocava pinche nos cristãos, pendurava ele nos postes, os nossos irmãos, e ateava fogo iluminando a cidade. Esse era o Nero. E agora, quando nós vemos o contexto dessa carta, no momento que ela é escrita, João ele está na ilha de Patmos, deportado, e simplesmente quem está governando é Domiciano. Amém? O primeiro verso nos diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem as 7 estrelas na sua mão. Me chama a atenção que nesse primeiro verso, Jesus ele diz: João, eu vou me apresentar aos nossos irmãos em Éfeso. No capítulo 1 e no versículo de número 20, diz assim:
O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão e dos 7 castiçais de ouro, e as 7 estrelas são os anjos, assim como os castiçais são as igrejas. Me chama a atenção que no capítulo de número 1, versículo de número 20, ele faz menção de que as estrelas que vistes na minha mão, eu posso exemplificar, e gosto muito disso, da seguinte maneira. Uma situação é eu dizer que eu tenho essa caneta sobre a minha mão. Ela está sobre o meu domínio, mas um detalhe, ela balança. Agora, quando nós lemos o capítulo de número 2, o versículo de número 1, é diferente, porque ele diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que detém na sua mão. Eu vejo Cristo se apresentando aos nossos irmãos em Éfeso, simplesmente olhando e dizendo assim: olha, diz a eles que eu sou aquele que tenho eles dentro da palma da minha mão, a mão direita, a mão destra. Diz a eles que eu sou aquele que tem o controle de tudo sobre a palma das minhas mãos. Vivemos em um tempo difícil, em que as pessoas andam ociosas olhando e dizendo assim: o que será da humanidade com essa pandemia? Abre aspas neste momento. Eu quero dizer, às vezes eu vejo pessoas com uma grande preocupação com a crise que nós enfrentamos aqui, mas me faz lembrar o Espírito Santo de Deus. Enquanto muitos estão preocupados com a crise que nós temos aqui, eu continuo dizendo que aquele que se assenta no alto e sublime trono, lá não existe crise. Ele continua reinando e sendo soberano para todo sempre. E é Ele que nós devemos adorar, render honras, glórias e adoração. Na continuidade, olha que coisa linda, eu me recordo pelo Espírito Santo de Deus que um pastor amigo meu, ainda jovem, pastor Josimar Gonçalves, um pastor dirigente de congregação, e por muitas vezes eu encostava nele e dizia assim: rapaz, mas como é que está a obra lá? E me chama a atenção que todas as vezes que eu perguntei, ele sempre usa a mesma expressão, olhando e dizendo assim: a igreja vai muito bem. Às vezes eu até brinco e falo com ele: poxa vida, mas lá não tem luta, lá não tem tribulação, não tem calúnia, não tem fofoca. Ele me olha carinhosamente e diz assim: negão, essas coisas até existem, mas lá existe alguém que continua sentado num alto e sublime trono e continua tendo a igreja na palma da mão dele e nada sai do controle dele. Às vezes a nossa incredulidade nos faz caminhar distante de Deus e duvidar do poder do nosso Deus, mas Ele é Deus e Ele é soberano. Na continuidade, na parte B desse versículo, na parte C vai dizer: o qual anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Simplesmente Cristo estava dizendo: olha, diz que eu não conheço a minha igreja de ouvir falar, mas mais do que isso, eu conheço a minha igreja porque eu ando no meio dela. Às vezes nós temos, em alguns momentos na caminhada cristã, a impressão que estamos passando por momentos difíceis e que Deus nos perdeu de vista. Mas quando eu olho para essa carta enviada aos nossos irmãos em Éfeso, sabe o que eu vejo? Um Deus que ainda cuida e zela dos seus, um Deus que não perde ninguém de vista. Amém? Versículo de número 2. Versículo de número 2 é um versículo que fala muito comigo, né? Aonde a palavra de Deus vai nos dizer assim: João, escreve e diz isso aos irmãos em Éfeso: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho e eu conheço a tua paciência, e que tu não podes suportar os maus, e provaste aos que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. A parte A desse versículo vai nos dizer: eu conheço as tuas obras. A palavra obras me chama a atenção que na língua grega ela significa copos. Copos seria trabalhar, seria labor, seria trabalhar até suar. Eu me recordo que eu falei aos irmãos que na nossa temática, o nosso tema dessa noite é uma noiva com valores, mas com prioridades erradas. Que valores são esses? Não era uma noiva que não trabalhava, não era uma noiva que não era fiel, pelo contrário, era uma noiva que trabalhava, era uma noiva que trabalhava até suar. Mas olha que interessante, primeiro Cristo ele vai nos apresentar os valores que essa noiva tem, e depois ele vai nos confrontar dizendo sobre aquilo que essa noiva deixou de ter. E como falei no início da minha fala, o que chama a atenção é que quando Cristo detecta aquilo que a noiva deixou de ter, vai vir de encontro a mesma mensagem que Paulo ministrou
paciência e que tu não podes suportar os maus. É bem verdade que os nossos irmãos eram um tanto seletivos, aqueles que se convertiam. Na menção que eu fiz a Paulo na sua passagem na cidade de Éfeso, vale a pena lembrar que por 3 meses ele prega na sinagoga. A palavra de Deus vai nos dizer que os nossos irmãos judeus não aceitam a pregação do Evangelho. Mas olha que interessante, por aproximadamente 2 anos e 3 meses, Paulo ele fica ensinando em uma escola. Mas mais do que isso, eles aprendem e evangelizam. Mas me chama a atenção que é costume, e nós temos essa mesma falha. À medida que nós aceitamos o Evangelho, se o nosso par, se aquele que está vindo não caminhar da mesma maneira que nós caminhamos, nós queremos fazer acepção de pessoas. E olha que interessante, aqueles irmãos que se convertiam, ao ver que os outros não professavam uma fé na mesma intensidade, eles começaram a colocar aquelas pessoas de lado. Mas olha o ensinamento que Paulo deu e a carta enviada agora a Cristo, suportando-vos uns aos outros. Suportar, irmãos, é diferente de muitas coisas que nós vemos. Às vezes eu vejo pessoas que olham e dizem assim simplesmente: mas eu não vou com a cara de A, eu não vou com a cara de B. A palavra de Deus mencionada aos nossos irmãos em Éfeso nos chama a unidade na caminhada cristã. Quando a palavra de Deus vem nos falar sobre suportar, eu entender que eu penso diferente dos meus irmãos, que nós tivemos uma criação diferente, que nós tivemos uma formação diferente, mas que a mesma graça avassaladora que alcançou a minha vida, alcançou a vida deles, e que todos estamos caminhando juntos em direção ao mesmo céu de luz. Enquanto nós aqui estivermos, vai haver muitas diferenças na forma de pensar, nas nossas ideologias, na nossa forma de se expressar. Mas o que vale a pena é nós entendermos que nós somos uma unidade em Cristo. E olha que interessante, os nossos irmãos, eles suportavam aqueles que caminhavam de uma forma diferente, e eles colocavam à prova aqueles que vinham com heresias. Me chama a atenção que quando o texto diz que eles colocavam à prova aqueles que se diziam ser apóstolos e eram mentirosos, me dói ver o cenário da igreja nos dias que nós vivemos. Uma igreja que ela é tolerante, que ela fleta com o pecado. Uma igreja que, quando você para em algum momento conversando com algum irmão, com algum cristão, nós conseguimos com imensa facilidade falar de cristãos que mentem de uma forma desenfreada, de cristãos que não carregam mais os valores de Cristo. E simplesmente esse texto vai dizer que eles colocavam esses de lado, suportavam aqueles que eram mais fracos na fé e permaneciam firmes fazendo a obra do Senhor com muito labor e com muita labuta. Versículo de número 3: E sofrestes, e tem paciências, e trabalhastes pelo meu nome, e não me cansastes. Eu costumo dizer que a língua grega, ela nos traz algumas curiosidades. Eu vejo pessoas que dizem assim: eu estou sofrendo por amor do reino. Mas olha o cenário dos nossos irmãos. Aqueles que, em sua grande maioria, adoravam a deusa Diana, a adoração a Diana se dava da seguinte maneira: as sacerdotisas, elas se vestiam seminuas, em sua grande maioria eram prostitutas. Os homens adentravam no templo e, atrás da coluna, tinham relações sexuais ilícitas, e essa era a forma de adoração a Deus. Fora isso que eles tinham lá, muito esoterismo, muitas crenças espirituais místicas, e em meio a tudo isso, essa igreja, ela sofreu. Mas a palavra usada aqui como paciência, eu costumo dizer que na língua grega existem 2 palavras que eu acho que são lindas, e uma delas é usada aqui, que seria a palavra macrotomia e hipomeia. Macrotomia seria a paciência com pessoas. Eu acredito que essa é uma dificuldade que nós temos muito grande, que é a paciência com as pessoas no dia a dia, como eu mencionei anteriormente. Mas olha o que me chama a atenção: a palavra hipomeia, ela significa uma paciência triunfante. Na verdade seria você ter paciência, mas às vezes eu vejo irmãos que olham e dizem assim: eu estou fazendo a obra, mas eu estou empurrando com a barriga. Desculpa, abre aspas e vai doer um pouco. O Cristo que eu conheço, que é mencionado no livro de Marcos, capítulo de número 3, versículo de número 13, que vai dizer que ele subiu ao monte e chamou para si aqueles que ele quis e vieram a ele. Ele não chamou ninguém para fazer a obra empurrando
simplesmente vêm num culto e não têm oportunidade. Pessoas que querem desviar na caminhada cristã porque simplesmente vêm no culto e ao término do culto, o pastor não dá um abraço. Eu fico pensando o que vai ser de uma pessoa dessa numa época como essa de pandemia da Covid-19, em que se está impossibilitado de abraçar. Mas quando eu olho para esses irmãos aqui, eu vejo um cenário diferente, de pessoas que eram verdadeiras na sua conversão com Cristo. Abre aspas novamente. Às vezes eu costumo dizer nas ministrações que dói um pouquinho, mas existem pessoas que entraram no Evangelho. Mas sabe o que me chama a atenção? Verdadeiramente o Evangelho não entrou nele. Quando eu olho para o livro de Mateus, capítulo de número 5, eu vejo o nosso Senhor no monte, descrevendo as características daqueles que vão habitar na Jerusalém celestial. E quando eu olho para as pessoas nos dias atuais, eu vejo pessoas que caminham muito distante daquilo que Cristo tem para as nossas vidas. Ainda no versículo de número 3 ele diz: e trabalhastes pelo meu nome e não me cansastes. Eu poderia me ater a essa parte B do versículo 3 e dizer que somente aqui daria uma ministração por horas. Talvez alguém vai dizer: pastor, mas com que propriedade o Senhor diz isso? A palavra vai dizer que eles sofriam e tinham paciência. Mas olha que interessante, eles trabalhavam pelo nome de Cristo. Hoje nós vivemos em uma época de egocentrismo. Às vezes eu vejo igrejas que partilham de convidar demais grupos a virem louvar em seus cultos, em seus eventos. E me chama a atenção que se um grupo canta bonito, o outro grupo vem e quer cantar mais bonito ainda. Em que se um músico faz uma levada diferente no contrabaixo, o outro quer vir e quer fazer um swing mais interessante ainda. E sabe o que me chama a atenção? Eles estão querendo o holofote e a glória para ele. E quando eu olho para essa igreja aqui que Cristo está dizendo que conhece ela, não era uma igreja que trabalhava por esse holofote, era uma igreja que trabalhava pelo reino. Então novamente eu vou dizer, é uma noiva com valores, mas que ao longo do tempo perdeu a sua prioridade. Versículo de número 4, a palavra nos diz assim: eu tenho porém contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Quando vejo a menção disso, eu tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor, eu costumo dizer que uma coisa é você perder algo. Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que essa caneta, esse objeto, ele simboliza o meu primeiro amor. Alguns talvez vão estranhar a minha forma de ministrar, mas aqueles que não sabem, eu sou oriundo de palestras. Eu gosto de ser visual e gosto de interagir. Quando eu digo que eu perdi o meu primeiro amor, e ele está exemplificado por essa caneta, é simplesmente o fato de eu não saber aonde ela está. É como um celular que você está no ônibus, esquece ele, alguém o pega, retira o chip e você diz: eu perdi o meu celular. Mas quando o texto nos coloca aqui, eu tenho porém contra ti, não foi que você perdeu, foi que você deixou. Nós chegamos na segunda parte da nossa temática. Era uma noiva com valores, como nós bem falamos até agora, mas com a prioridade errada. Na verdade era uma noiva que ela não tinha perdido o primeiro amor, ela só tinha deixado de lado. Aqueles que participam de uma forma presencial nas minhas palestras sabem que alguns jargões eu uso de praxe, e esse é um deles, tá bom? Até vocês que estão neste momento me ouvindo, eu peço que o façam. Cutuca quem está do lado e diz: vai doer um pouquinho, pode fazer. Quando eu digo que nós colocamos as nossas prioridades de lado, e a igreja de Éfeso fez isso, eu vejo pessoas, como no período desse de pandemia, que olham e dizem assim: anteriormente diziam, mas eu não consigo separar um momento para me orar e para me consagrar, mas eu não consigo separar um momento para minha hora tranquila, para me poder refletir na palavra e pedir luz ao Espírito
Espírito Santo de Deus que esclareça a minha mente. Mas sabe o que essa pandemia está mostrando? As pessoas andam ociosas agora por ter tempo. E na verdade, a pandemia, a Covid-19, sabe o que ela está mostrando para a gente? Que na verdade nós como cristãos, nós estamos como a igreja de Éfeso. Nós estamos com as prioridades erradas. E quando eu disse que é para você cutucar quem está do lado e dizer que vai doer, porque vai doer mesmo. Quer ver o negócio? Eu vejo pessoas que têm tempo para namorar. Eu vejo pessoas que têm tempo para assistir um futebol. Eu vejo pessoas que têm tempo para discutir nas redes sociais. Me chama a atenção que a carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 11, versículo de número 28, vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu vejo pessoas que dão conta de examinar a própria vida e cuidar da vida dos outros. Mas olha que interessante, eu não vejo pessoas com tempo para meditar na palavra do Senhor. Pastor, o que o Senhor está querendo me dizer com isso? Eu estou querendo dizer que é uma questão de prioridades. Há dias atrás eu fiz uma publicação nas redes sociais. Alguns não entenderam a intensidade da publicação, mas eu vou voltar a falá-la nesse momento. Eu vi pessoas dizendo que estou ansioso para que tudo isso passe e nós possamos voltar ao normal. A minha publicação ela foi simplesmente dizendo que após tudo isso passar, nós não venhamos voltar ao normal. Porque exatamente é o normal que me preocupa. O normal é a maneira que a igreja caminhava, com a prioridade errada. O normal é a maneira com que nós caminhávamos sem dar o devido valor a um culto de oração. Hoje eu vejo cristãos dizendo: eu sinto falta de estar no templo adorando, mas que hoje conseguem ver que a adoração pode ser feita dentro dos seus lares. Por isso, mais uma vez, eu enfatizo que nós não venhamos voltar ao normal. O normal é aquilo que me preocupava. Que nós possamos, ao final de tudo isso, ao passar dessa pandemia, que nós possamos ser pessoas melhores. Aqui eu falo da oração que eu faço com frequência e que vale para a minha vida. Que após passar tudo isso, que eu possa ser um marido melhor, que eu possa ser um pai melhor para os meus filhos, que eu possa ser um funcionário melhor na empresa, que eu possa ser um pastor, um cuidador de ovelhas, mas dedicado à obra do Senhor, que eu possa ser um filho melhor, que eu possa ser um irmão melhor aos meus irmãos, que eu possa ser um tio melhor aos meus sobrinhos. Mas novamente eu vou dizer, isso só vai ser possível se nós voltarmos ao Evangelho simples, se nós compreendermos que está na hora de nós revermos as nossas prioridades. Amém? Versículo de número 4: eu tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Ainda nessa questão da prioridade, eu gosto de me ater, porque eu sei que dói, e dói um pouco. Novamente, nós temos tempo para tudo. Alguns arranjam tempo até mesmo para fazer aquilo que não deve. Às vezes eu faço alguns trocadilhos e é um momento atípico esse, né? Às vezes eu faço alguns trocadilhos. A palavra de Deus vai nos dizer que aqueles que se encontraram com Cristo, vai dizer em Efésios, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Às vezes eu brinco com os irmãos dizendo, aquele que fofocava, não fofoque mais. Que a nossa conduta seja diferente. E isso só é possível quando nós nos atemos e deixamos essa chama do primeiro amor arder em nossos corações. Amém? Olha que coisa interessante. O versículo de número 5, ele vem à tona para a gente com 3 verbos que mexem muito comigo. Primeiro, Cristo ele enaltece os valores dessa igreja, dessa noiva. Depois ele diz na onde eles estão errando. E agora olha o que ele diz, verso de número 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, eu virei brevemente a ti e tirarei o teu castiçal do teu lugar, se não te arrependeres. 3 verbos são aplicados nesse verso. Lembra-te,
arrepende-te e volta às práticas, e voltar, que é voltar às práticas das primeiras obras. Eu costumo dizer nas ministrações que o meu pedido ao Espírito Santo de Deus é que a palavra de Deus nos tire da nossa zona de conforto, é que a palavra de Deus nos mostre quem nós éramos outrora e quem nós estamos nos tornando nos dias atuais. Eu vejo cristãos que veementemente dizem assim: ah, mas quando eu aceitei a Cristo, eu queria abandonar tudo e eu queria sair pelo mundo fazendo a obra. Sabe o que é isso? A chama do primeiro amor ela ardia no teu coração. Você tinha certeza que você saiu das trevas e começou a andar na luz. Você passa a ter a certeza que você estava fadado e caminhando ao inferno e achou o caminho do céu. Quando você está na sua chama do primeiro amor, você quer que todas as pessoas encontrem o caminho da salvação juntamente com você. E olha o que aconteceu com os nossos irmãos aqui em Éfeso. Eles deixaram de lado o primeiro amor. E como eu disse no trocadilho que eu ia fazer referente ao que Paulo falou dessa mesma igreja 30 anos antes, em Éfeso capítulo de número 1 e versículo de número 15, Paulo ele enaltece o amor que existia dos nossos irmãos em Éfeso. E olha agora que interessante, às vezes eu paro pensando, é gostoso nós meditarmos nessas cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia, mas eu faço uma pergunta nessa noite aos irmãos do Ministério Comunidade Viva e a todos aqueles que verem essa mensagem. E se fosse feita uma carta por Cristo referente à tua vida, dizendo quem você era e quem você é hoje? A dúvida que eu carrego comigo: iam ter quantos elogios nessa carta? Ou será que só iam haver repreensões? Como que seria o teor dessa carta? Seria uma carta que poderia ser lida em público? Ou seria uma carta que você teria vergonha e diria assim: pelo amor de Deus, não leia isso, não deixa ninguém ouvir o que Cristo pensa sobre a minha vida? Esse é o teor da carta enviada aos nossos irmãos ali em Éfeso. E olha que interessante, lembra onde vocês caíram e arrepende-te. Às vezes eu vejo pessoas que vêm no culto e é interessante, é costume hoje em dia, né? Parece que Cristo não é mais suficiente. A turma anda com a onda agora de vamos apagar as luzes, vamos soltar uma cortininha de fumaça. Pastor, o senhor é contra? Se isso eleva a tua fé, faça. Mas sabe o que me chama a atenção? É que eu vejo um sincretismo religioso entrando na igreja. A turma canta um hino que repete por 36 vezes a mesma estrofe. De repente alguém diz: eu senti um arrepio. Ele até chora. Ela até pula e diz que isso é poder. Mas quando se encerra a reunião e chega do lado de fora das portas do templo, continua mentindo, continua prostituindo, continua fornicando. E é isso que essa carta vem dizer aos nossos irmãos em Éfeso: lembra de onde vocês caíram, arrepende-te. Arrependimento não é quando nós choramos. Na verdade, eu costumo dizer que muitas pessoas, quando choram, o nome disso é remorso. Mas arrependimento é quando eu noto que eu estou indo numa direção contrária. Eu medito nas Sagradas Escrituras. E olha que coisa linda. Vou dar uma de negão enjoado agora. A língua portuguesa tem muitas coisas, muitas palavras na sua gramática. Mas existem umas que nós definimos como pronomes definidos, artigos definidos. E tem um artigo que ele é definido, é a palavra o. Livro de São João, capítulo de número 14, versículo de número 6. A palavra de Deus vai nos registrar que Jesus diz: eu sou o caminho. Como é um artigo definido, está definindo que
possa te trazer de volta para o caminho. Mas isso só é mediante a você dar ouvido à palavra do Senhor e aceitá-lo sobre a tua vida. Versículo de número 6. Tens, porém, isso ao teu favor, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Me chama a atenção que a palavra de Deus ela vai dizer sobre os nossos irmãos se aborrecerem da obra dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Segundo alguns estudiosos, vão dizer que Nicolau ele fazia parte de um dos das sete pessoas que estão ali nos pais da igreja, e que na sua doutrina eles incitavam as pessoas a práticas sexuais ilícitas, ou outros vão dizer que era um grupo de pessoas que eram ateístas. Olha que interessante. Cristo diz que ele se aborrece de tal práticas e que os nossos irmãos de Éfeso também se aborreciam de tal prática. Eu queria fazer um trocadilho nessa noite. Eu costumo dizer que eu gosto muito de fazer ilustrações para que nós venhamos a compreender a palavra do Senhor. E sei que nesse momento eu tenho poucas pessoas aqui me ouvindo, mas eu peço que assim eu faça essa ilustração sobre a vida de vocês. Eu iniciei dizendo que a igreja de Éfeso ela é como uma noiva, e automaticamente assim somos nós. Cristo é um noivo. Quando eu olho para a igreja de Éfeso como uma noiva, o que eu vejo? Eu vejo uma noiva que trabalha até suar. Quando eu leio sobre os nicolaítas e os falsos profetas, eu vejo uma noiva que ela não fleta com coisas erradas. Olha que lindo! É uma noiva que trabalha, é uma noiva que não fica flertando com ninguém. Mas quando Cristo faz uma indagação, e eu falo isso com muita propriedade, porque a área que eu tenho maior atuação são palestras para casais, palestras sobre relacionamento. Só que eu vejo uma noiva que, quando ele diz, abandonaste o teu primeiro amor, é aquela noiva que está faltando aquela química. É aquela noiva que você olha e diz assim, poxa vida, ela até é trabalhadora, ela não fleta com ninguém, mas está faltando aquela química. Agora eu faço uma pergunta para você que está me ouvindo e para você que está aqui nessa noite. Imagine se fosse você um noivo, e se você tivesse uma noiva com essas características. A minha pergunta ela é simples e objetiva. Você se casaria com essa noiva? Você se casaria com essa noiva? Eu acredito que o teu pensamento é, poxa vida, ela até é esforçada, ela até tem valores, mas quando o assunto é me priorizar e ter essa química que ela não tem, não vai ter casamento. Eu trago uma notícia muito triste para você nessa noite. Segundo aquilo que está registrado em 1 Tessalonicenses capítulo de número 4, nós esperamos um evento, a vinda do nosso Messias. E quando ele vem para o casamento. Deixa eu te dizer algo. Se você está na condição dessa noiva que não tem mais essa química, que perdeu essa faísca, ou como foi dito aqui no texto, que não está mais priorizando as coisas de Deus, eu lamento te dizer, talvez não haja casamento para você. Pastor, o que o Senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que é tempo de se arrepender. É tempo de nós nos lembrarmos de onde caímos, de nós nos arrependermos e voltarmos a praticar e fazer a obra do Senhor da maneira que deve ser feito. O meu grande pedido é que o Espírito Santo de Deus traga luz ao teu entendimento. O meu grande pedido é que o Espírito Santo de Deus te faça compreender que muitas vezes a salvação ela não chega ao nosso lar por causa da maneira que nós estamos caminhando, que muitas vezes mais vidas não são abençoadas por causa da postura que nós estamos tendo. Às vezes nós falamos de Cristo com palavras bonitas, mas quando nós olhamos para as nossas atitudes, elas estão totalmente distantes daquilo que Cristo tem para as nossas vidas. Este é o cenário dos nossos irmãos em Éfeso.
eles até tinham qualidades, mas estava faltando algo. Me faz lembrar o Espírito Santo de Deus a passagem daquele mancebo, daquele jovem rico, aonde ele tinha muitos valores, ele guardava os mandamentos, mas Jesus faz uma indagação a ele e diz assim: olha, ainda te falta uma coisa. Nessa ministração, o que eu digo a você que está me ouvindo nessa noite é: ainda está te faltando uma coisa. Essa lembrança sobre quem você é e sobre quem você é hoje, que possa trazer luz ao teu entendimento e te faça compreender que está na hora de nós sermos diferentes diante da presença do Senhor. Versículo de número 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, a qual está no meio do paraíso de Deus. Como dizem meus amigos pregadores, se eu não fechar a Bíblia, eu não paro de falar. Nós vemos no verso de número 7 uma promessa que ela é feita. Mas olha que interessante, o texto diz: quem tem ouvidos ouça, todos haverão de ouvir. Mas somente aquele que vencer, ele vai ter essas bênçãos que aqui estão reservadas. A caminhada cristã, eu costumo dizer, ela não é fácil. A caminhada cristã, às vezes eu vejo pessoas evangelizando e dizendo assim: olha, se você aceitar Cristo, tudo vai mudar e você não vai mais sofrer. Alguns se escandalizam quando saem comigo a evangelizar, porque eu digo como Paulo disse a Timóteo: haverão sofrimentos. Sofre, pois, comigo as aflições como bons soldados de Cristo. Eu digo como Cristo disse: no mundo tereis aflições. Mas sabe qual a única certeza que eu tenho? E aquilo que acalenta a minha alma, aquilo que mantém a chama do primeiro amor acesa na minha vida, é a certeza daquilo que está registrado em Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 6. Ainda existe um repouso. E mesmo que eu não venha descansar aqui, existe um céu de luz me aguardando. Ou como muito mencionei, talvez alguns levam uma vida de escárnio, talvez alguns levam uma vida de injustiça, de calúnias, como é mencionado em Mateus capítulo de número 5, versículo de número 10. Mas bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, quando disserem todo mal contra vós por causa do meu nome. Mas sabe o que é gostoso entender? É que existe uma duração de tempo para isso. Pastor, qual é a duração de tempo? Se você tiver 30 anos de evangelho e Cristo voltar para você de uma forma individual e não coletiva, durou 30 anos. Mas pastor, na onde que está a alegria nisso? É saber que me espera uma eternidade de glória ao lado do meu Senhor, onde não vai haver mais nada disso. Aonde eu medito mais à frente no livro de Apocalipse diz que todas essas coisas serão passadas e eu estarei para sempre junto com o meu Redentor. É isso que me alegra, é isso que me anima, é isso que me mantém firme na caminhada cristã. O meu pedido: não tire os seus olhos daquilo que Cristo tem reservado para a sua vida e para a sua família. Amém? Eu não quero me estender, eu vou fazer uma oração e vou estar encerrando a minha ministração. Amém? O mundo fecha as nossas olhos. Grande Deus e querido Pai, mais uma vez, de forma simples e humilde, eu me coloco diante da Tua presença. A gratidão eu rendo a Ti, ó Deus, por essa palavra que ministraste ao meu coração, Deus. Novamente eu vou dizer, Senhor, traz luz ao entendimento dos meus irmãos e de todos aqueles que ouvirem essa ministração, Deus. Que possamos compreender que não basta ser uma noiva que tem valores e muitos valores, mas nós precisamos ter as prioridades corretas, Deus. Me faz lembrar o Teu Espírito, ó Deus, da oferta dos nossos irmãos Abel e Caim, Deus. Às vezes eu vejo pessoas que dizem: mas eu estou ofertando de forma correta. Mas se esquecem de algo: o Senhor está olhando para o nosso interior e procurando para ver se nós somos verdadeiros, Deus. Não é simplesmente a oferta, Deus, mas é a condição do ofertante, Deus. Às vezes eu vejo pessoas que adentram no templo, Deus, querendo muito de Ti, ó Pai, mas que não querem dar nada. Novamente eu direi, Deus, enquanto nós não compreendemos que
porque não é muito que o Senhor quer de nós, o Senhor quer tudo de nós, Deus. Quando o meu tudo estiver diante do altar, eu serei abençoado. Ministra isso ao coração dos meus irmãos, Deus. Novamente eu vou dizer, a Tua palavra nos diz no livro de Jeremias capítulo 29, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Eu vejo pessoas que querem tudo de Ti, ó Deus, mas querem se entregar pela metade, Deus. Eu peço, ministra aos nossos corações, Deus, que possamos ser mais verdadeiros contigo, ó Pai. Pai, este é o pedido do meu coração, o desejo da minha alma. A minha gratidão eu rendo no nome de Jesus.